Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32 ao 34, diz assim: À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa, que no caso a casa de Pedro, em Cafarnaum. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Gostaria de poder refletir com os irmãos nesse pequeno texto. Eu pude pregar nele no domingo pela manhã. Eu gostaria de refletir em mais um ponto desse texto, mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor possa estar tratando o nosso coração através daquilo que o Senhor nos deixou revelado. Que o Senhor esteja nos guiando nesse momento e que a Tua palavra possa ser falada a nós, descortinando as verdades sobre nós, sobre o Senhor e nos resgatando das nossas trevas. Em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, esse texto ele vai tratar algumas verdades sobre o ministério de Cristo, alguns aspectos do ministério de Cristo. E o ministério de Cristo, nesse trecho a gente pode perceber que ele se fundamenta em 4 aspectos: a cura, a libertação, o ensino e salvação. São esses 4 aspectos que nós podemos perceber nesse pequeno trecho que Marcos deixa claro para nós e nesse início de ministério de Jesus. E durante nossas oportunidades que temos tido, eu tenho falado acerca desses movimentos do ministério de Jesus a partir desse evangelho. Esse evangelho, o Evangelho segundo Marcos, ele é o livro que mais acentua a rotina prática do ministério de Cristo. E é sempre necessário lembrar que Jesus ele está aqui mostrando de forma prática o ministério que aqueles discípulos teriam em sua ausência, que aqueles discípulos continuariam em sua ausência. Nós não podemos perder de vista o fato que Jesus está transmitindo para aqueles discípulos, para aqueles primeiros discípulos, o custo do discipulado, o custo que aqueles homens teriam em ser os próximos representantes de Cristo. E Marcos, ele sempre tem o objetivo de nos revelar os passos de Cristo e externar para nós quais são os seus objetivos. E nesses simples versos, do 29 ao 34, e hoje especificamente de 32 ao 34, nós podemos ter um panorama do ministério de Jesus. E corrigindo o que eu falei, fica claro para nós que o ministério de Jesus está focado em glorificar a Deus em 4 aspectos, em 4 sinais, que é cura, que eu preguei domingo, libertação, que é o que nós vamos refletir hoje, oração e ensino. Como eu falei no domingo passado, Jesus, ele não era como um curandeiro, ele nem agia como tal, e nem mesmo ele era um revolucionário, ele não tinha como objetivo ser famoso, ter fama e seguidores. Esse não era o seu propósito. Contudo, irmãos, uma pessoa como Cristo, que era Deus entre os homens, ele não podia mais se ocultar diante daquilo que ele fazia, para revelar o fato dele ser o enviado de Deus aos homens. Era notório que haveria um momento que não daria mais para Jesus viver em oculto e que as pessoas sim o procurariam naturalmente. E o surgimento de uma pessoa como Cristo,
com tão grande autoridade para falar, para expulsar demônios, para curar, para libertar, nunca fora visto naqueles dias e até hoje. E nesses versos de 32 a 34, nós podemos ver o movimento que a sociedade da época faz em direção a Cristo. Toda a região se mobiliza para buscá-lo, para encontrar com esse homem que tem abalado as estruturas daquela comunidade através dos seus poderes manifestados. E o texto vai dizer que no fim do sábado, as pessoas começaram a se movimentar para a casa de Pedro para ver sobre esse Jesus que faz milagres. E o que nós podemos perceber é que era um sábado, e eles só podiam atravessar as cidades ao pôr do sol do sábado, devido ao Shabat judaico. E durante esse período, ninguém poderia levar carga alguma. E o texto vai dizer que ao fim desse período, eles levaram os seus doentes até Jesus. E Jesus, ele já tinha ensinado, ele já tinha libertado na sinagoga, ele já tinha curado a sogra de Pedro, e ele continua o seu ministério. Ele especifica para nós, versos antes, que o ministério dele também era um ministério de ensinar, era um ministério de curar, e agora era um ministério de libertar, e agora ele continua esse ministério. Como disse domingo, sempre priorizando as pessoas em detrimento do seu próprio descanso. Ele reconhecia as necessidades de cada pessoa, seja num ambiente público, seja como foi na sinagoga, seja num ambiente privado, como foi na casa de Pedro. Jesus, ele não precisava de um local específico para manifestar o seu amor aos homens. Além do mais, Jesus, o modo como que Jesus fazia, se relacionava e manifestava o seu poder aos homens, era de modo pessoal, era de uma forma pessoal. Jesus, ele não curava e nem libertava em massa. Ele não agia como nós vemos nos dias de hoje, pessoas reunindo grandes multidões, assoprando e passando seus ternos, como se estivesse libertando, como se estivesse invocando, como se estivesse ativando algo, ou como se estivesse curando. Jesus não fazia isso. Jesus, ele tratava de forma pessoal, de forma singular com cada pessoa. Inclusive, a forma como que Jesus atuava em seu ministério revela muito sobre o caráter de Deus. Nós cremos que Deus é um Deus pessoal, certo? Nós cremos que Deus, por mais que Ele seja um Deus acima de todas as coisas e acima de todos os reinos e impérios, às vezes a gente acha que Deus tem problema demais, né, para cuidar, mas além dele ser um Deus que cuida de todas as coisas, que mantém o universo, ele é um Deus pessoal que cuida de problemas de pessoas simples e em particular. Jesus, no seu trato entre os homens, já demonstrava o caráter desse Deus. Deus é um Deus pessoal que se relaciona conosco de forma individualizada, tratando cada caso como um caso. Jesus agia assim. Jesus, ele cuidou de cada enfermo, seja espiritual, seja físico, de forma atenciosa e individualizada. A gente não vê relatos de Jesus curando em massa. A gente vê em João 5, o paralítico no tanque de Betesda, um lugar onde era exclusivo àqueles que estavam enfermos, aqueles que eram tidos como aqueles que eram rejeitados pela cultura, pela sociedade, porque acreditava-se que quem estava enfermo estava vivendo algum tipo de pecado ou herdou algum pecado, e aquelas pessoas eram desprezadas, menosprezadas, né? E Jesus, ele não cura em massa, ele vai, ele tem um objetivo, ele encontra com aquele paralítico, e assim todo o relato, né, nos evangelhos. E a primeira verdade que eu quero observar com você nessa noite, e essa verdade ela já salta aos nossos olhos, não é, quer dizer, é também sobre Jesus, mas eu quero
trazer a tua atenção a uma verdade acerca dos homens, acerca daquela multidão. Aquela multidão estava necessitada e ela procurou Jesus. Ao saber que Jesus estava na região, o que aquela multidão faz? Procura Jesus. O texto vai dizer que à tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Irmãos, o que eu quero trazer para que você possa refletir nessa noite, uma das verdades, e nesse momento sobre nós, é que muitos naquela multidão apreciavam Jesus somente pelos seus poderes manifestados. Nós já falamos um pouco sobre isso. Uma grande verdade sobre nós é que nós admiramos as pessoas por aquilo que elas fazem. Admiramos as pessoas pelos poderes que elas têm, pelas capacidades delas, pelas influências que elas possuem. Nem sempre nós admiramos uma pessoa por quem ela é, ou por quem ela é no seu trato em particular. Nós costumamos admirar pessoas que estão sendo vistas pela sociedade, que têm poderes, influências. As pessoas, talvez, nesse relato de Marcos, não procuraram a Jesus porque o amam, querendo amá-lo, mas porque talvez Jesus tinha algo que era de seus interesses. O texto não relata que as pessoas enxergaram em Jesus a resplandecente imagem de Deus. Na verdade, nem mesmo os discípulos enxergaram essa imagem de Deus em Jesus Cristo de forma plena. Apenas João, que enxerga muito bem isso. E é exatamente esse ponto que revela muitas similaridades conosco, entre nós e aquela multidão. Talvez nós estaríamos no meio daquela multidão procurando Jesus para solucionar um problema nosso. Porque nós geralmente procuramos a Deus sempre que precisamos de algo. Mas eu não quero dizer que esse é um problema. A questão é que sempre o procuramos quando é de nosso interesse. A nossa procura por Deus, ela pode ser, e ela é de vez em quando, interesseira. Mas a gente se surpreende. Porque por mais que a nossa procura, ela pode ser, e às vezes é, interesseira, egoísta, nós vamos falar um pouco sobre isso. Deus é um Deus compassivo que sempre nos recebe. Então, irmãos, a primeira verdade que o texto aborda sobre nós, sobre aquela multidão, é que a multidão procura Jesus talvez por interesses egoístas. Mas eu quero apresentar agora a verdade sobre Jesus. E a verdade sobre Jesus é que o texto apresenta Ele como libertador e como solução para quem o procura, mesmo com interesses distorcidos, mesmo com interesses egoístas. O texto apresenta Jesus como libertador e solução para quem o procura. Quando o texto menciona a palavra trouxeram, ela tem como objetivo transmitir a ideia de carregar um fardo. A palavra no seu original tem esse objetivo de trazer a ideia de carregar um fardo, ou seja, as pessoas doentes e endemoniadas naquela sociedade, elas eram tidas como um peso. E o que nós podemos compreender é que por elas serem um peso, elas não tinham e não poderiam, elas não tinham capacidades e forças e nem poderiam procurar a Cristo. Muitos talvez nem tinham esperanças
sobre os seus próprios quadros. Então, irmãos, somente se alguém as levasse até Cristo, que elas poderiam ter uma esperança. E de acordo com o que nós vemos no texto, e essa é a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração, é que levar alguém a Cristo, seja qual for a intenção, é a melhor escolha. Levar alguém a Cristo, seja qual for a intenção, é a melhor escolha. Nós devemos sim levar os doentes e enfermos espirituais a Ele, pois Ele é o libertador dos homens. A gente pode até julgar as motivações egoístas das pessoas a procurarem a Cristo, como eu estou julgando, colocando como uma possibilidade, aquela multidão está sendo interesseira. A gente pode julgar isso, a gente pode julgar dessa forma em nosso dia a dia. Isso é comum a nós, né, pecadores. Nós julgamos as pessoas que se achegam a Cristo, nós julgamos a todo momento as pessoas que se achegam à igreja, nós julgamos as pessoas que estão cativas em seus próprios pecados, que estão doentes. Nós às vezes as definimos como rejeitadas, como indignas. Vezes ou outras, nós nos pegamos nesse tipo de pensamento. Contudo, irmãos, o que podemos perceber é que Jesus, como Deus, Ele revela nesse trecho o seu caráter compassivo, independente das motivações. O texto revela para nós que mesmo diante de possíveis motivações erradas ou motivações superficiais, partindo da multidão ou partindo até mesmo dos discípulos, Jesus, assim como com a sogra de Pedro, está pronto a dar a mão e libertar do cativeiro aqueles que vivem cativos. Então, irmãos, veja como é importante levar pessoas a Cristo, independente dos seus motivos e dos seus interesses. Contudo, irmãos, existe um preço para aqueles que se dispõem a levar pessoas a Jesus. Existe um preço. E como eu disse, aqueles doentes e cativos, eles eram definidos como um peso para a sociedade, como um peso, como um fardo. E você concorda comigo que carregar um fardo não é algo confortável, ainda mais quando esse fardo ele não é nosso, certo? Imagina que o irmão Wellington está aqui na minha frente, tem um quintal lá para capinar, e aí ele manda uma mensagem para o irmão David. O irmão David estava vendo o jogo do Flamengo. Irmão David, vem aqui capinar esse quintal comigo. David vai, né, mas vai porque ama o irmão Wellington, né? Mas capinar um quintal que não é o seu não é fácil. Não é fácil. Então, carregar um fardo que é de responsabilidade de outro ou que não lhe compete, não é uma atitude que qualquer um toma. Há um preço a ser pago a levar pessoas enfermas e doentes a Jesus. Aqueles homens, eles assumiram esse peso e eles foram canais de Deus para abençoar aqueles doentes e enfermos, aqueles enfermos espirituais, até mesmo doentes físicos, para que eles fossem libertos e curados de suas mazelas. Mas, irmãos, por que Jesus exercia um ministério de libertação? Por que Jesus veio ao mundo para libertar? Por que Jesus não veio ao mundo para fazer como os mágicos fazem, né? Multiplicar o dinheiro.
Por mais que seja uma ilusão de ótica, a gente sabe que não multiplica, mas a gente acha que multiplica. Por que Jesus não veio para multiplicar o dinheiro e acabar com a pobreza? Por que Jesus não fez o milagre dos pães e dos peixes de forma infinita para todo mundo? Por que Jesus ele veio exercer um ministério de libertação? Por quê? O ministério de libertar os cativos de Cristo, ele foi proposto pelo Pai desde a eternidade. 1 Pedro 1, 18 a 21, Pedro tem uma revelação de Deus, e ele escreve dizendo: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Pedro talvez esteja falando aqui sobre a lei, né? A vida inútil é a vida de cumprimento da lei que não nos leva a um relacionamento sadio com Deus. Mas aqui nós temos o fato de que Deus enviou Cristo para nos livrar. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesse último tempo em benefício de vocês. O ministério de Cristo de libertação foi proposto pelo Pai desde a eternidade. Antes da criação do mundo, versículo 20, Deus escolheu Cristo para quê? Para livrar-nos de uma vida inútil, de uma vida vivida sob a lei, o que Pedro está falando, por meio do seu precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito. Jesus, irmãos, em seu ministério, ele estava colocando em prática aquilo que foi proposto na eternidade, na qual ele aceitou harmonicamente cumprir. Na eternidade, Jesus foi escolhido e morto por nós. Para quê? Para nos libertar do cativeiro do nosso próprio pecado e, consequentemente, da ira de Deus. Por isso que ele libertou entre os homens, porque desde a eternidade ele havia sido sacrificado para nos libertar do cativeiro do nosso próprio pecado e da ira de Deus. Entre os homens, irmãos, ele inicia, por exemplo, o seu ministério libertando os cativos, não só nesse relato de Marcos, mas no relato em Lucas 4,18, em que Jesus proclama ser o libertador na sinagoga em Nazaré. Ele diz: o Senhor me deu um espírito, Ele me enviou para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Essa era a missão de Jesus ao vir ao mundo: libertar as pessoas do cativeiro dos seus pecados, da lei, da ira de Deus. E durante a sua estadia entre os homens, ao libertar pessoas do cativeiro do pecado, a perdoar, até mesmo das opressões demoníacas, Jesus já estava colocando aos homens aquilo que ele via feito na eternidade e que haveria de ser manifestado em sua morte e ressurreição, e que seria sistematizado por Paulo e pelos apóstolos. Essa era a missão de Jesus: libertar as pessoas e levar, o que nós podemos compreender no texto, e levar pessoas cativas a Cristo é a missão na qual Ele nos comissionou. Ele liberta as pessoas e Deus usa a igreja para que as pessoas possam se achegar a Ele para serem libertas. E além de Jesus ser o libertador da humanidade, o texto vai dizer que Ele é o flagelador dos demônios. Assim como no episódio da sinagoga, o texto relata que os demônios o conheciam.
Eles sabiam quem era Jesus e sabiam que Jesus era superior a eles. E Jesus, ele reage de que forma? Não permitindo nem mesmo que os demônios falassem. Eu quero chamar nesse ponto a sua atenção a isso. Os demônios não estão permitidos a falarem sobre Jesus. Por quê? Porque eles não são mensageiros de Cristo. Jesus, ele veio ao mundo a fim de derrotá-los e pôr um fim por todas, né? A todas as suas obras. Colossenses 2,15 vai dizer: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros em seu desfile de vitória. Por isso, irmãos, os demônios se calam diante dele, porque ele veio ao mundo para derrotá-los e pôr um fim em todas as suas obras. Paulo, quando ele menciona aqui em Colossenses, desfile de vitória, ele diz aqui no final do versículo 15, ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros em seu desfile de vitória. Paulo aqui, ele traz à lembrança aqueles grandes guerreiros, aqueles grandes imperadores que saíam para batalhar em prol de conquistas e até mesmo de uma libertação para o seu povo. E esses grandes guerreiros, quando voltavam, eles traziam em suas vitórias os seus prisioneiros arrastados em seus carros com cavalos. Isso era uma forma de mostrar desprezo e vergonha para o inimigo e vitória para aquele guerreiro. Dessa forma, irmãos, Jesus, ele é o supremo guerreiro que deixou os céus para vencer o diabo e seus demônios, os levando ao desprezo e à humilhação para dar vitória ao seu povo. Contudo, o que nós podemos perceber é que essa vitória já estava selada, porque antes mesmo de Jesus fazer do Monte da Caveira o seu trono, de fazer da cruz o seu sinal de conquista, antes mesmo de ressuscitar e vencer a morte, Jesus, ele silencia a voz dos demônios, assim como ele venceria Satanás em seu período no deserto. Jesus, por mais que a morte e a ressurreição não havia chegado, ele já demonstra a sua autoridade, o seu poder sobre os espíritos malignos. Talvez, irmãos, um dos motivos que Jesus não permitiu com que os demônios falassem nesse texto é que as pessoas, elas não podem se tornar seguidoras de Jesus Cristo pelo que os demônios pregam. Nós sabemos que eles são enganadores, que eles distorcem as verdades sobre Cristo, sobre Deus. E ser um pseudo seguidor de Jesus por motivos errados seria um engano e algo que estava em harmonia com o plano dos demônios. Ninguém pode se tornar um seguidor de Cristo por aquilo que os demônios revelam ou que qualquer uma outra pessoa revela, senão aquilo que Deus por si mesmo se revelou. Nós temos que seguir a Cristo por quem Ele é em si e por aquilo que Ele falou, por aquilo que Deus se revelou. E dessa forma, muitos em nossos dias têm seguido a Cristo por aquilo que Ele pode
fazer por aquilo que Ele pode oferecer em favor de nossos planos pessoais e egoístas. Essa é uma verdade que muitos têm vivido, o engano, seguir a Deus por aquilo que Ele pode fazer e oferecer em nossos planos pessoais e egoístas, não se atentando para quem Ele é e para a sua mensagem, mas para aquilo que Ele pode dar aos nossos interesses pessoais. Concluindo, irmãos, Jesus, Ele deseja ser conhecido por quem Ele é. Então, o nosso relacionamento, ele deve estar fundamentado em conhecê-lo mais e mais. E se o conhecemos de forma verdadeira, o resultado é um relacionamento de amor e gratidão. Lembra da sogra de Pedro, versículos antes ao que lemos? Contudo, irmãos, o que nós conhecemos sobre Cristo é aquilo que Ele fez graciosamente a nós. Ele é o nosso Messias, Ele é o Verbo, Ele é o sacrifício que cobriu Adão e Eva, é aquele que nos levou à terra prometida. Jesus é o libertador que desatou os nós do pecado que nos aprisionava. E mesmo diante de tanta graça, Ele tem misericórdia de nossa aproximação egoísta. Essa é uma verdade. Nós nos aproximamos dEle porque Ele revelou a nós os benefícios que nos trouxe. Ele é o nosso Messias, Ele é o Verbo, Ele é o sacrifício que nos cobre de nosso pecado, Ele é aquele que nos deu uma terra prometida. E por mais que nós nos aproximemos dEle, por causa do benefício que Ele trouxe a nós, Ele tem misericórdia em nos receber. Ele mesmo escolheu se revelar como aquele que nos cura e que nos liberta. Ele escolheu ser assim. Jesus, Deus, Ele é autossuficiente. Todos nós, a Bíblia é clara, Romanos 3, vai dizer que todos nós estávamos separados dEle, separados de Deus. Mas Ele quis se auto-revelar como aquele que nos traz benefícios. E por mais que nós nos aproximemos dEle hoje, interessados em seus benefícios, como aquela multidão se aproximou, Ele está pronto a nos receber. Mas o que eu quero te convidar nessa noite é para um plus, é para um relacionamento a mais. Eu quero te convidar sim a você se aproximar de Cristo pelo que Ele tem a te dar, a você se aproximar de Cristo porque você necessita de algo. Contudo, eu quero te convidar a não parar nisso e nem a resumir o seu relacionamento a isso. Eu quero te convidar a buscar a conhecê-lo e descobrir que além dele nos dar benefícios, Ele é Deus. Quero te convidar a descobrir que Ele é Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas e que Ele é soberano a todas as coisas. Eu quero te convidar a um nível de relacionamento que parte de um entendimento que, mesmo que as nossas causas pessoais não sejam resolvidas como nós gostaríamos, nós o amamos a ponto de agradecê-lo por quem Ele é simplesmente. Existem dois níveis de relacionamentos com Deus:
O primário é a nossa aproximação a Ele, porque nós necessitamos de algo. Mas o relacionamento profundo com Deus é que mesmo quando nós não estamos satisfeitos com as resoluções dos nossos problemas, nós o amamos e somos gratos por Ele, por simplesmente Ele ser Deus e Senhor. Eu quero te convidar a entender, irmãos, que a vida não é sobre nós, a vida não é sobre você, a vida não é passar no vestibular, a vida não é comprar um carro zero, não é ter uma casa enorme, a vida não é sobre nós não somos o centro das nossas vidas, a vida, tudo é sobre Ele, é sobre quem Ele é. Nós fomos criados para glorificar e adorar quem Ele é. Eu quero te convidar a esse entendimento. Eu não sei se eu me fiz claro nessa noite, mas o que eu percebo nesses movimentos abordados por Marcos é que mesmo pessoas interesseiras e egoístas, querendo Jesus para si, para ser curadas, para serem libertas, talvez não interessadas em seus ensinamentos e nem em seu caráter. Deus é um Deus que está pronto a nos receber, mas eu não quero te convidar a esse relacionamento. Eu quero te convidar mesmo que seus problemas não sejam resolvidos, mesmo que a cura que você almeja não chegue, eu quero te convidar a amar e ser grato por simplesmente Ele ser Deus, Ele ser Senhor. Mas além disso, aquilo que é vital para a nossa sobrevivência, Ele já fez e Ele já disponibilizou a nós, que é o fato de sermos hoje reconciliados com Deus. Não há doenças, não há mazelas, não há pobreza, não há classe social que se compara ao fato do homem estar em rebeldia com Deus. E esse problema Cristo solucionou. E encerrando, como disse no início, Jesus aqui está numa peregrinação de discipulado. Ou melhor, aqueles discípulos estão nos seminários de Jesus para aprenderem e para continuarem a fazer aquilo que Ele fazia. E para você que já reconhece tudo o que eu falei, que possamos ser nós aqueles que levam pessoas doentes e cativas até Cristo, para que sejam curadas e libertas. Porque quando nós nos aprofundamos em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo, as nossas motivações, elas são redirecionadas. Então o convite a essa noite é: se aprofunde em conhecer a Deus, se aprofunde em conhecer a Cristo, mesmo que suas motivações sejam distorcidas, porque o conhecimento sobre Ele redireciona a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Teu nome, louvamos tão grande graça e amor no qual o Senhor nos beneficia, no qual o Senhor nos revela. Talvez sem tão grande amor, tão grande graça revelada através do Seu Filho, nós não o conheceríamos. Nós somente olharíamos para nós, para os nossos interesses. Mas obrigado porque o Senhor
na plenitude dos tempos, nos revelou o seu Filho, para que de forma clara e escandalosa possamos enxergar o teu amor, a tua justiça derramada sobre ele e sobre nós. Obrigado por isso. Nos ensine a nos satisfazer somente dessa verdade. Nos ensine a nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor. E que possamos progredir em crescimento, em avanço. Que o Senhor possa estar guiando o teu povo e tendo misericórdia daqueles que não reconhecem as suas próprias necessidades e que não procuram ao Senhor. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos dando sensibilidade para sermos aqueles que levam pessoas cativas, pessoas doentes, enfermas espiritual, até os seus pés, até as suas mãos. Em Cristo que oramos. Amém. Amém, irmãos?